Você já parou para pensar que, dentro de uma lata barata e esquecida no fundo do armário da cozinha, pode estar guardada uma das maiores maravilhas da nutrição natural? É verdade. E não estou falando de algum superalimento importado ou cápsulas caras vendidas em lojas de suplementos. Estou falando daquela latinha de sardinha, você sabe, aquela que muita gente torce o nariz só de ver. Há décadas, a sardinha é rotulada como comida de pobre, peixe com cheiro forte, lata sem graça. Mas a ciência vem revelando algo surpreendente. Essa pequena criatura azulada, que vive nos oceanos e se alimenta de plâncton, pode ser um dos aliados mais poderosos para a saúde do coração, dos ossos, do cérebro e até do controle do açúcar no sangue. Pense nisso. Quantas pessoas gastam centenas de reais por mês com suplementos vitamínicos, óleos de peixe e medicamentos para melhorar sua saúde, quando a resposta pode estar em uma lata que custa menos que um sanduíche? Foi exatamente isso que aconteceu com meu vizinho, o Sr. Johnson. Ele tomava cápsulas de ômega 3 importadas todos os dias, achando que estava fazendo o melhor pelo coração. Já sua esposa, Dona Maria, resolveu experimentar comer sardinha 2 vezes por semana. 6 meses depois, na consulta médica, os resultados foram impressionantes. Enquanto o colesterol do Sr. Johnson continuava alto, o dela estava perfeito. E o médico elogiou a saúde vascular dela como se tivesse 10 anos a menos. A resposta estava ali, simples e acessível. E a conclusão foi clara. A natureza já fez o melhor remédio. E ele veio em lata. Hoje, vamos desvendar os mitos que cercam esse alimento tão subestimado. Vamos mostrar por que a sardinha não é apenas comida. Ela é proteção, prevenção e poder nutricional concentrado em cada pequeno pedaço. Se você quer descobrir como algo tão simples pode transformar sua saúde para sempre, continue assistindo, porque essa história vai mudar a forma como você vê a sua alimentação e talvez até seu futuro. Você já imaginou que uma simples lata de sardinha pode ser mais poderosa do que cápsulas caras de ômega 3 para proteger seu coração? Parece exagero, mas a ciência confirma. Em um estudo realizado pelo Centro Nacional do Câncer do Japão, publicado em 2014, acompanhou-se por 10 anos o impacto do consumo regular de peixes pequenos e de alto valor nutricional, como as sardinhas, na saúde cardiovascular. O resultado foi impressionante. Pessoas que comiam sardinhas 2 a 3 vezes por semana tinham quase 30% menos risco de sofrer ataques cardíacos ou derrames do que aquelas que só usavam suplementos de óleo de peixe. Por que isso acontece? Porque a sardinha não é apenas ômega 3. Ela é uma verdadeira equipe médica completa para o coração. Vamos entender melhor? A primeira grande vantagem das sardinhas está no ômega 3 de alta qualidade, especialmente o DHA e o EPA. Esses ácidos graxos essenciais limpam nossas artérias, reduzem a inflamação e ajudam a manter o fluxo sanguíneo saudável. São como os melhores encanadores do corpo, removendo o lixo acumulado nas paredes dos vasos sanguíneos. Mas tem mais. A sardinha também contém coenzima Q10, uma substância fundamental para a energia do músculo cardíaco. É como o óleo do motor do coração. Sem ela, o órgão trabalha sobrecarregado e perde força com o tempo. Além disso, há o selênio, um antioxidante potente que age como uma camada protetora contra o envelhecimento precoce dos vasos. Ele evita que o excesso de radicais livres danifique as células e cause endurecimento das artérias. E não podemos esquecer da vitamina B12, que mantém os nervos que controlam o ritmo cardíaco funcionando de forma equilibrada, prevenindo arritmias e outros problemas relacionados ao sistema nervoso autônomo. Juntos, esses nutrientes não agem isoladamente. Eles trabalham como uma equipe bem treinada, cada um com sua função específica, garantindo que seu coração continue forte, elástico e cheio de vida, mesmo com o passar dos anos. Então, antes de comprar aquela cápsula importada por um preço absurdo, lembre-se, a natureza já criou o suplemento perfeito e ele veio em uma lata simples, acessível e cheia de poder. Você já se pegou reclamando de dores nas costas depois de carregar uma sacola leve demais?
Ou talvez tenha sentido um susto ao ouvir o médico dizer que sua densidade óssea está abaixo do normal? A saúde dos ossos é algo que muita gente só começa a se preocupar quando os primeiros sinais aparecem. Dor ao subir escadas, cansaço ao caminhar, até mesmo fraturas após pequenas quedas. Mas aqui está algo que pode surpreender. Uma das melhores formas de manter seus ossos fortes não está em cápsulas caras ou em litros de leite, mas sim em uma latinha simples, a sardinha. Vamos entender por quê. Muitos associam cálcio apenas ao leite, mas esquecem que ele também está presente em outros alimentos e em alguns, como a sardinha, na forma mais biodisponível e natural. Isso significa que seu corpo consegue absorver e utilizar esses nutrientes com muito mais eficiência. O diferencial da sardinha é que ela é consumida inteira, incluindo os ossos, e são justamente eles a fonte mais rica de cálcio. Graças ao processo de conservação em lata, os ossos amolecem e ficam comestíveis, sem contar que estão cheios de minerais essenciais. Mas atenção, cálcio sozinho não é suficiente para garantir ossos saudáveis. É como ter todos os tijolos necessários para construir uma casa, mas não ter um mestre de obras para colocar cada um no lugar certo. E quem faz esse papel no nosso corpo? A vitamina D. Ela age como um verdadeiro condutor, guiando o cálcio desde o intestino até os ossos, onde ele será incorporado e usado de forma útil. Sem vitamina D, boa parte do cálcio ingerido é simplesmente eliminada, sem ser aproveitada. E adivinhe, a sardinha tem os dois, cálcio nos ossos moles e vitamina D nas partes gordurosas do peixe. É essa combinação única que torna esse alimento tão poderoso para a saúde óssea. Estudos mostram que pessoas com ingestão regular de alimentos ricos em cálcio e vitamina D têm menor risco de desenvolver osteoporose e fraturas relacionadas à idade. Um relatório da ESL, European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, destacou justamente isso. Suplementar cálcio isoladamente traz benefícios limitados. A chave é sempre combiná-lo com vitamina D, algo que a natureza já fez na sardinha. Então, da próxima vez que você abrir uma lata, lembre-se, não está apenas comendo um petisco rápido, está alimentando o suporte estrutural do seu corpo e investindo na sua mobilidade e independência para os anos que virão. Você já sentiu aquela sensação de cansaço repentino após o almoço, mesmo tendo comido algo que parecia saudável? Ou talvez tenha notado que suas energias caem rápido demais durante o dia, deixando você com fome poucas horas depois da refeição? Esses podem ser sinais de um desequilíbrio no açúcar no sangue. E a boa notícia é que a natureza pode nos ajudar a controlar isso. Uma aliada poderosa nessa batalha silenciosa contra os picos e quedas do glicose no sangue é uma velha conhecida nossa, a sardinha. Mas como esse pequeno peixe azul consegue influenciar tanto o controle do açúcar no corpo? Vamos entender melhor. O principal vilão por trás de problemas como diabetes tipo 2 é a chamada resistência à insulina. A insulina é como uma chave que abre as portas das células para deixar o açúcar entrar e ser transformado em energia. Quando essas portas ficam resistentes ou enferrujadas, o açúcar fica circulando no sangue sem utilidade, aumentando os níveis glicêmicos. Aqui entra a dupla poderosa das sardinhas, ômega 3 e vitamina D. Esses dois nutrientes agem como verdadeiros lubrificantes celulares, ajudando a desenferrujar essas portas e tornando as células mais responsivas à insulina. Além disso, as sardinhas são ricas em proteínas de alto valor biológico, que ajudam a manter a saciedade por mais tempo e evitam aquela fome repentina logo após comer. Elas também contêm gorduras boas, que diminuem a velocidade com que o açúcar dos alimentos é absorvido pelo organismo. Isso significa que, quando você inclui sardinhas em sua dieta, está criando um ambiente dentro do corpo que favorece a estabilidade do açúcar no sangue, sem grandes oscilações. Um estudo europeu realizado com pessoas em pré-diabetes mostrou resultados promissores. Um grupo comeu uma dieta normal, enquanto o outro adicionou sardinhas 2 vezes por semana.
Após 6 meses, o grupo que consumiu sardinha apresentou melhora significativa na sensibilidade à insulina e na glicemia em jejum. Ou seja, não se trata apenas de alimentação, é sobre reprogramar o funcionamento interno do corpo com ingredientes naturais e completos. E o melhor de tudo, as sardinhas não têm açúcar, nem carboidratos ruins, apenas nutrientes concentrados que trabalham a seu favor. São aliadas perfeitas para quem quer prevenir ou gerenciar condições relacionadas ao açúcar no sangue, sem depender apenas de medicamentos. Já parou para pensar que às vezes o que realmente faz a diferença na nossa saúde não está nos remédios caros, nos suplementos milagrosos ou nas dietas da moda? Muitas vezes, a resposta está em algo tão simples e acessível que nem damos atenção, como uma lata de sardinha. Ao longo deste roteiro, vimos como esse pequeno peixe é capaz de fazer tanto por nós. Proteger o coração, fortalecer os ossos, equilibrar o açúcar no sangue e até mesmo manter o cérebro alerta e funcional com o passar dos anos. E o mais impressionante é que tudo isso vem em um pacote natural, completo e sem artifícios publicitários. Nada de embalagens brilhantes, promessas exageradas ou propagandas em redes sociais. Apenas nutrientes reais trabalhando em equipe dentro do seu corpo, silenciosamente, mas com eficiência comprovada. A sardinha nos ensina uma lição valiosa. Verdadeira saúde nem sempre significa complexidade ou luxo. Às vezes, ela se esconde em escolhas simples, conscientes e bem informadas. Por trás do cheiro característico e da aparência humilde, há uma força nutricional que pode mudar sua relação com a alimentação e, consequentemente, com a vida. Ela é um lembrete de que nem tudo que é barato é ruim, e nem tudo que é caro é melhor. Então, da próxima vez que você for ao mercado, não ignore aquela fileira de latas no fundo da prateleira. Encare isso como uma oportunidade, uma chance de cuidar do seu futuro. Um pequeno gesto hoje que pode evitar grandes problemas amanhã. Escolher sardinha não é só decidir o que comer no almoço, é escolher sabedoria, prevenção e respeito pelo seu corpo. É optar por uma vida mais saudável, sustentável e plena, sem depender de modismos ou promessas vazias. Afinal, quem diria que tanta saúde poderia caber em uma única lata? Agora é com você. Vai continuar ignorando essa aliada? Ou vai dar a ela o lugar que merece na sua mesa e na sua rotina de saúde? Pense nisso e talvez, só talvez, sua próxima grande decisão pela sua